Bom dia, pessoal, tudo bem? Se puderem só confirmar se estão ouvindo o áudio, a gente já vai dar início. Perfeito, então. Estão todos vendo minha tela também? Perfeito, então. Então vamos dar início. Então, oficialmente, bom dia, né? Então, eu me chamo Ana Carolina, faço parte aqui da equipe do suporte tributário da Questor. A gente vai estar enviando a avaliação aí para vocês, se puderem estar avaliando. Eu só peço que as dúvidas sejam enviadas somente no final, para não ficar nenhuma pergunta perdida ali pelo meio. A gente vai estar passando pelo slide, mas após isso a gente vai fazer um momento dentro do sistema. A gente vai repassar as configurações, vai também verificar alguns erros mais comuns, tudo bem? Então, nosso EAD sobre hoje vai ser sobre FD contribuições, regime cumulativo e não cumulativo. Então, o primeiro passo para a gente efetuar a apuração é fazer a opção do FD Contribuições ali no sistema. Então, no módulo fiscal em impostos federais é FD Contribuições, optante pelo FD Contribuições. A gente vai passar um pouco pelos campos, porque alguns geram bastante dúvidas, tá, pessoal? Então, os primeiros campos são a data da opção e se é optante pelo FD Contribuições, sim ou não. Em caso de alteração do regime tributário, né, é preciso efetuar o encerramento da opção. Então, por isso que existe a opção sim ou não, né, em caso de precisar efetuar o encerramento. A natureza da pessoa jurídica, se ela é uma pessoa jurídica em geral não participante de SCP, se é uma sociedade cooperativa não participante de SCP, se é uma entidade sujeita ao PIS somente pela folha, se é uma pessoa jurídica em geral participante de SCP, ou seja, ela é sócia ostensiva, né? Se é uma sociedade cooperativa participante de SCP, ou seja, sócia ostensiva, ou se é a própria SCP. A atividade preponderante da empresa, né, se ela é um industrial equiparado, prestador de serviço, se ela é um comércio, atividade imobiliária ou outros. A incidência tributária, né, se ela tributa exclusivamente no regime cumulativo, se ela tributa exclusivamente no não cumulativo, se ela tributa em ambos. O regime de apuração, se é caixa ou competência, só uma observação, né, que só é possível optar pelo regime de caixa quando o regime de tributação for cumulativo apenas, porque no não cumulativo não é permitido. Então, o campo fica desabilitado quando optado por não cumulativo ou ambos, tá? Esse campo aqui, que é um campo que gera bastante dúvidas, tá, pessoal? Que é se utiliza controle de valores diferidos, sim ou não. Quando esse campo deve estar sim? Quando a empresa privada presta serviços a uma empresa pública, órgãos públicos, prefeituras e tudo mais, ou a empresas detentoras de contrato com estes. Nessa situação, o imposto fica diferido, passando a ser recolhido na competência em que há recebimento pelo serviço que foi prestado às empresas citadas. Ou seja, é apenas em caso que a empresa presta serviço a setor privado e tem esse diferimento. Caso contrário, a gente recomenda que deixe não.
pode não interferir, mas em caso que a empresa não tenha movimento e seja do regime cumulativo, pode apresentar um erro, eu vou estar demonstrando mais para frente para vocês também. Se a empresa detalha produtos e serviços sim ou não, então há casos que não há obrigatoriedade, né? Então a empresa pode estar optando sim ou não. Se deseja gerar os ajustes de débito e crédito automaticamente, sobre os ajustes existem alguns parâmetros, né, importantes a ser observados para o sistema gerar automaticamente algumas regras, né? E também, quando é gerado um ajuste automático, é importante ressaltar que o ajuste ele não vai aparecer na tela de lançamento de ajuste. Então, sendo um ajuste automático, não é possível excluir esse ajuste. Ele ocorre quando apurado o FD Contribuições. Nesse caso, ele vai ser apresentado somente no demonstrativo do FD Contribuições. F500, F525 e F550, né, é exclusivo para o regime cumulativo, caso a empresa deseje detalhar. A ordem de compensação dos créditos, se apura o PIS e a COFINS, né, sim ou não. O código do imposto não cumulativo ou cumulativo. Há casos, por exemplo, que as empresas apuram somente PIS, não apuram a COFINS. E aqui os campos dos códigos de imposto, eles vão ficar habilitados ou desabilitados conforme o regime de tributação escolhido lá. Se eu escolher cumulativo, vai habilitar somente o campo do imposto cumulativo. Se eu optar por ambos, vai habilitar ambos e é necessário preencher ambos. Se eu optar somente por não cumulativo, irá apresentar somente o não cumulativo. O mesmo aqui para COFINS, né? A forma do recolhimento dos débitos somente para casos de SCP, se deseja recolher um DARF unificado na sócia ostensiva, ou seja, recolher a SCP na sócia ostensiva, ou um DARF individual em cada empresa. A ordem de compensação dos créditos, do mais antigo para o mais recente, ou do mais recente para os mais antigos. Se compensa o crédito agroindustrial em período futuro, né? Caso informado como sim, o sistema irá compensar todos os tipos de crédito, avaliando normalmente a ordem da tabela definida no campo forma de compensação de créditos e FD contribuições, até utilizar todo o valor. Caso seja informado não, irá compensar todos os tipos de crédito normalmente, exceto 106, 206 e 306. A forma de compensação dos créditos, que é possível informar lá na tabela em impostos federais, FD Contribuições, ordem de compensação dos créditos. Pode escolher lá, conforme os CSTs, né, a ordem. A proporção da receita cumulativa, informa se a proporção dos créditos será sobre a receita cumulativa com validação do CST ou sem validação do CST. Se faz controle manual da receita para rateio de créditos, sim ou não. Se deseja validar a operação de origem, né? Informa se o valor do imposto retido será compensado somente sobre o débito da mesma origem ou se irá compensar sem a validação da origem. Se controla a dedução de valores retidos em período futuro. Esse caso aqui, esse campo é bem importante, porque há casos em que o meu crédito de retidos é maior que o meu débito do período. Essa opção estando como não, esse crédito vai se perder. Estando como sim, ele vai levar e vai transportar para o período futuro para que seja compensado. O plano referencial da receita, que esse precisa estar previamente cadastrado lá no módulo contabilidade, né? Em cadastro, plano de contas outros, plano referencial por empresa, precisa estar definido lá. Caso contrário, não é possível informar aqui na opção do FD Contribuições. O segundo passo seria a configuração das naturezas para apuração da FD Contribuições, né? Tanto as naturezas de entradas como as naturezas de saídas que serão utilizadas na apuração.
dessa empresa, né? Então, no menu cadastro, naturezas, código fiscal de operação, eu vou ter 2 campos, né, na minha natureza para definir, sim, ali se apura o PIS e se apura a COFINS, né? Para alimentar a tributação dos produtos no sistema, é possível efetuar a importação, tá, por diversos arquivos, FD Contribuições, SPED Fiscal, XML. Eu trouxe aqui 2 exemplos, né, para a gente estar verificando o campo, vou demonstrar também no sistema. Ali na área de trabalho, importações, aqui eu trouxe um exemplo ao importar o SPED Fiscal, a gente possui o parâmetro importar PIS e COFINS, definindo arquivo SPED, eu estou informando que eu desejo detalhar os itens, efetuar o detalhamento do PIS e COFINS de acordo com as informações que eu tenho no meu arquivo. Aqui é a mesma coisa para um XML, ao importar existe o campo importar PIS e COFINS, arquivo XML. Então eu estou dizendo para o sistema que eu desejo fazer o meu detalhamento de PIS e COFINS com as informações que eu possuo no meu arquivo. Os facilitadores, né? Então é possível gerar o detalhamento de PIS e COFINS. Caso o cliente não tenha um arquivo com informações válidas ou corretas para fazer esse detalhamento de itens, a gente possui utilitários para geração, né? Então, para conseguir gerar por utilitários, a gente precisa de algumas configurações. E a gente vai passar por elas agora. Então, o primeiro passo seria o cadastro do produto, né? Na rotina cadastro, produtos e serviços, produtos. Então, aqui eu tenho uma segunda tela ali, que seria informações para o FD Contribuições. Então, eu preciso estar informando como sim e alimentar ali os campos de acordo com a tributação da empresa. Nesse exemplo aqui, por exemplo, a minha empresa não cumulativo e é uma receita tributada normalmente. Então, tá ali, entrada bens para revenda e saída débito normal, alíquota não cumulativa de entrada e de saída, porque eu vou me acreditar, CST de permissão de crédito, 50, CST de saída de tributação, o tipo crédito e o tipo débito. O segundo passo também para geração por utilitários é definir a tabela de receita base de cálculo PIS e COFINS, né? Então, na rotina impostos federais, FD Contribuições, receita base de cálculo PIS e COFINS. Aqui na imagem eu trouxe um exemplo, né? Eu defini aqui uma tabela padrão 1. Aqui eu vou informar os meus CSTs, né? Então, CST 01, 02, 03, 04 e assim por diante. E como que eu quero que o sistema gere a receita e a base de cálculo. Por exemplo, aqui no meu CST 01 eu defini a regra da receita valor produto e a regra da base de cálculo valor produto menos o valor do ICMS destacado em nota. Então, o terceiro passo é executar esse facilitador. Ele fica na rotina utilitários, saídas, PIS e COFINS, outros, gerar detalhamento de PIS e COFINS. Então, eu tenho aqui a imagem, né? Utilitários, saídas, PIS, COFINS, outros, gerar detalhamento. Para entrada em utilitários, entradas, PIS e COFINS, outros, gerar detalhamento de PIS e COFINS. Aqui eu trouxe em um exemplo em tela, né? Aqui eu vou informar a minha tabela que eu defini da receita base de cálculo PIS e COFINS. Eu posso também gerar esse detalhamento por natureza, por exemplo, por produto, caso alguma natureza não precise detalhar ou algo nesse sentido, eu posso fazer outros filtros e outros parâmetros aqui nessa tela também. Após a geração do utilitário, né, o que o sistema vai fazer? Ele vai buscar lá no meu cadastro de produtos a informação que eu tenho configurada aqui nessa tela e na minha tabela, né, ele vai buscar o que eu tenho configurado. Conforme o exemplo que eu mostrei, a minha CST01, ela estava deduzindo o valor do ICMS destacado, né? Então, nesse caso, ficaria assim. O valor da minha receita eu não deduzi nada, estava como valor produto, então o valor do meu produto é R$1.000,
e a minha base de cálculo seria o R$ 1.000 menos o meu 120 do ICMS destacado. Então, ficando dessa forma. As demais informações lá do cadastro do produto. É possível também, para não ser necessário configurar produto a produto, configurar em lote por NCM. Como a gente sabe, o FD Contribuições, a tributação é por NCM, ou seja, aquele NCM vai ter a mesma tributação em todos os produtos daquela classificação. Então, nesse caso, ali na rotina, cadastro, produtos e serviços, configuração para padrão dos produtos por NCM, eu vou efetuar a configuração. A tela é basicamente a mesma que eu tenho no meu cadastro de produtos, porém, em vez de definir por produto, eu vou definir aqui a classificação fiscal e os campos a serem alimentados aqui são os mesmos. Então, após efetuar aquela configuração ali dos NCMs, para replicar no cadastro de produtos, eu preciso executar a atualização. Então, na rotina cadastro, produtos e serviços, a atualização padrão dos produtos por NCM, eu consigo estar executando aqui a atualização. Caso, por exemplo, eu alterei somente uma classificação fiscal, ou eu quero que replique somente para um produto, eu posso filtrar aqui pelos parâmetros quais que eu quero que o sistema altere lá no meu cadastro de produto, tudo bem? Aqui também eu trouxe um exemplo que a gente pode utilizar o separador, né? Eu quero só que replique somente para 2 NCMs. Eu posso utilizar, executar somente os dois, utilizando ponto e vírgula. Eu posso também duplicar essa configuração, caso o cliente possua 2 empresas do mesmo segmento, onde possui uma cartela de produtos semelhante, por exemplo, então, que tributem no mesmo regime tributário, eu posso duplicar essa configuração de outra empresa. Então, aqui eu trouxe um exemplo, a empresa origem, a empresa destino. Se eu quero trazer daquela empresa só uma classificação fiscal, 2, 3 ou várias, se eu deixar aqui em branco, então ele vai trazer todo o banco da empresa origem para a empresa destino, e se eu desejo alterar as configurações existentes, por exemplo, se na minha empresa destino eu tenho um NCM configurado de uma forma, e na minha empresa origem eu tenho de outra forma, se eu deixar esse parâmetro como sim, ele vai alterar na empresa destino, deixando conforme a empresa origem, porque já existe aquele NCM cadastrado e eu estou dizendo que eu desejo alterar. Caso contrário, aí deixando como não e já existindo uma configuração, o sistema não irá alterar. Eu trouxe aqui como facilitador também uma auditoria, né? A gente tem a auditoria do PIS/COFINS, ali na rotina utilitários, auditoria dos dados fiscais. A gente tem um parâmetro exclusivo aqui para PIS/COFINS, onde o sistema faz diversas validações, tá? Desde CST, desde tipo débito e tipo crédito, assim por diante, tá? Aqui a gente pode filtrar por entrada, por saída, só entrada, só saída, depende do que o usuário desejar. Então, a apuração da FD Contribuições, né, que é disponível na rotina. Impostos federais, apuração dos impostos. Eu preciso selecionar aqui escrituração fiscal digital, que no caso vai ser o FD Contribuições, e executar. O demonstrativo para conferência da apuração do PIS/COFINS, né, disponível em impostos federais, FD Contribuições, demonstrativo FD Contribuições. Aqui eu trouxe apenas um exemplo, mas a gente vai verificar dentro do sistema também. Dá uma passadinha pelo demonstrativo. Aqui eu vou ter diversas abas, as operações separadas por CST, aqui eu já tenho a consolidação, né? Aqui seria por produto, aqui seria o valor arredondado. Se eu possuo ajuste dentro do sistema, seja ele automático ou manual, o crédito do período, o crédito FD, a proporção dos créditos, né? Os retidos na fonte no período, e assim por diante. A geração do arquivo FD Contribuições, né, que está disponível no caminho Arquivos Federais EFD Contribuições.
Aqui eu vou definir a empresa e os parâmetros de acordo com a tributação. Estando todos corretos, eu vou dar um próximo e efetuando a geração do arquivo com sucesso, ele vai ficar disponível o caminho aqui. Então, agora vamos ver um pouco dentro do sistema. Aqui eu tenho um exemplo de uma empresa optante pelo regime não cumulativo. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? Então, é uma pessoa jurídica em geral que não é sócia ostensiva de uma SCP, a atividade dela é comércio, ela tributa exclusivamente no regime não cumulativo. Conforme eu for optando aqui nos campos, alguns campos vão ficando desabilitados, porque, por exemplo, o regime de competência, ele é de caixa, desculpa, ele vai ficar disponível somente quando for regime cumulativo. Regime não cumulativo ou ambos não pode optar por regime de caixa, é exclusivo de competência, né? Aqui é a mesma coisa, o Código dos Impostos, né? Se a minha opção é não cumulativo, ele vai me trazer o campo somente do não cumulativo para preenchimento e assim por diante. Aqui temos também a configuração das naturezas, né? Aqui eu vou mostrar um exemplo aqui. Eu tenho nos meus lançamentos a natureza 502 com a extensão 001, então está definido como sim para o PIS e COFINS. Aqui no meu cadastro de produtos, no meu caso eu não efetuei a importação por arquivo, então no meu cadastro de produtos eu preciso ter essa configuração parametrizada para poder gerar por utilitários as informações. Então aqui no meu caso é uma empresa do regime não cumulativo, então eu tenho crédito, então coloquei como entrada bens para revenda, saída débito normal, alíquotas não cumulativa, entrada e saída, e assim por diante. Então, ao gerar aqui o meu detalhamento de PIS e COFINS por utilitários, esses campos aqui são todos alimentados de acordo com o cadastro que eu tenho aqui. Aqui também o cadastro por NCM, né? Eu posso configurar, caso eu tenha uma grid de produtos muito grande, né? Eu posso vir aqui, colocar uma classificação fiscal e efetuar as configurações aqui, que o sistema vai replicar para todos os produtos que utilizam essa classificação fiscal. Assim, eu faço a configuração aqui, efetuo a atualização aqui nessa rotina, posso atualizar para uma classificação fiscal um produto em específico, ou, deixando em branco, o sistema vai atualizar para todos. Feito isso, o sistema replica aqui no meu cadastro de produto para todos os produtos que eu tenho aquela NCM configurada. Se eu tiver várias NCMs, ele vai replicar para todas, conforme eu executar com filtro ou sem a atualização dos produtos, né? Também, caso o cliente possua uma empresa que disponibilize um arquivo válido com informações já, né, com a tributação correta e tudo mais, eu posso estar importando, né, o detalhamento de PIS e COFINS aqui pelas rotinas, por exemplo, aqui por XML, eu tenho o campo aqui, né, importar PIS e COFINS conforme arquivo XML, ou também já na importação, para mim não precisar vir aqui em utilitários, saídas, PIS e COFINS gerar, eu posso optar por já importar conforme a minha configuração do produto, ou não importar, nesse caso eu teria que ir lá em utilitários e gerar. A mesma coisa, por exemplo, para o SPED fiscal, né? Eu posso importar conforme o meu arquivo, não importar ou conforme a configuração do produto, conforme o usuário desejar. Então, aqui temos os facilitadores, né? Aqui eu demonstrei para a geração do detalhamento de PIS e COFINS. Eu tenho aqui a minha tabela configurada aqui na rotina Impostos Federais, FD Contribuições, Receita Base de Cálculo PIS e COFINS. Aqui o usuário pode ter uma ou mais tabelas configuradas, tá? Aqui no meu caso eu tenho uma. Aqui eu tenho um exemplo da CST 01, a regra da receita valor produto.
E aqui no meu caso está descontando o ICMS destacado da nota e adicionando as despesas. Outro caso aqui também, eu fiz uma fórmula, uma regra, valor produto vezes 0,17, que o sistema vai descontar esse valor desse resultado da minha base de cálculo. Então, após executar aqui por utilitários, o sistema vai alimentar aqui a minha rotina, tanto na saída como nas entradas, né? Aqui em PIS, COFINS outros. Então, após gerar, ele vai trazer todo o detalhamento conforme os lançamentos. O usuário pode filtrar também se deseja gerar para uma natureza específica ou mais, né? Por exemplo, dessa forma. Então, se eu tiver mais naturezas detalhadas, ele vai gerar somente para as informadas no filtro. O mesmo aqui por classificação ou por produto e assim por diante. Eu posso também, em caso de alteração, eu verifiquei que um produto ficou com a tributação errada e eu tenho várias notas com o mesmo produto. Eu vou alterar aqui no cadastro de produtos, né? Ou ali no NCM, enfim, conforme o usuário desejar. Aí eu posso vir aqui em utilitário, saída, PIS e COFINS e limpar o meu detalhamento, né? Executando aqui. E após a minha alteração, eu posso só executar de novo. Então, aqui eu tenho utilitários de saída, gerar e limpar. Eu tenho meu utilitário de entradas, a mesma coisa, né? PIS, COFINS, outros, gerar e limpar. Eu tenho nesse facilitador também um campo bem interessante, que é alterar campos do PIS e COFINS. Existe uma situação que ocorre bastante, é que às vezes o usuário não tem uma conta configurada, seja na natureza ou seja lá no cadastro do produto. Nesse caso, ficou lá detalhamento de itens sem a conta contábil informada. E aí vai ocorrer erro lá dentro do sistema. Por esse facilitador, eu posso informar a conta. Então, eu trouxe aqui como exemplo, né? Eu selecionei aqui a conta FD Contribuições, selecionei no meu parâmetro o que eu desejo fazer. No meu caso, eu coloquei informar. O meu valor atual é 0 e o meu novo valor, ou seja, o valor que eu quero que o sistema informe no campo, é a conta 3034. Eu executando, o sistema vai pegar todos os detalhamentos que estão com o campo vazio e vão informar essa numeração aqui. Eu posso definir se eu quero só para um lançamento em específico, né? Então, por exemplo, para o lançamento número 1, ou do 1 até o 3, assim por diante, ou só para uma natureza específica, caso o usuário utilize uma conta diferente para cada natureza, por exemplo. Eu posso também alterar o meu CST. Verifiquei que o meu CST ficou errado, então, ou ficou 01, seria 03. Eu posso vir aqui, selecionar, executar, ele vai estar alterando. E a mesma coisa aqui para o meu tipo crédito. Hoje o meu valor informado é tal e o valor novo eu quero que seja tal. Mesma coisa aqui, eu posso filtrar por um lançamento, por uma natureza específica e executar, o sistema vai replicar as informações aqui para esse campo. Então, nós temos disponível tanto na entrada como na saída para alterar essas informações, seja informar a conta, seja alterar o tipo débito ou o tipo crédito no caso das entradas, ou seja o meu CST, caso ele esteja incorreto aqui nessa tela. Então, eu posso consultar aqui o meu detalhamento completo, né? Consulta lançamentos de saída, PIS e COFINS. Então, aqui eu posso filtrar por uma natureza, por todas, se eu deixar sem filtro nenhum aqui no caso, na minha data, o sistema vai me trazer tudo que eu tenha detalhado, ou seja, tudo que vai entrar na apuração do PIS e COFINS, né? Consigo conferir valor contábil, consigo conferir valor de IPI, valor de ICMS, nos casos que a empresa configura, né, a redução da base de cálculo do PIS e COFINS reduzindo o ICMS, eu consigo conferir, porque eu tenho um totalizador aqui. O meu CST, posso fazer filtros aqui para conferir por CST, por exemplo.
E o mesmo eu tenho para as entradas, né? Consulta lançamentos de entrada PIS e COFINS. Então, aqui eu tenho da mesma forma. Eu posso efetuar um filtro, né? Que no meu exemplo eu tenho o CST 50, eu posso conferir qual que é o valor contábil, qual que é o valor do imposto. No meu caso, do meu 73, precisa ser zerado o valor do PIS e da COFINS, só ter valor de base, eu posso fazer essa conferência também. Então, temos aqui a nossa auditoria, né, do PIS e COFINS. Temos uma aba específica, eu posso vir aqui limpar todos os parâmetros, né, para que o sistema não carregue dados das outras telas. Vim aqui selecionar PIS e COFINS, posso selecionar uma conferência só em específico, por exemplo. Eu quero conferir só se tem CST sem tributação com valor de PIS e COFINS. Ou posso selecionar vários, ou eu posso selecionar todos, né? Então, posso executar essa conferência só em saídas, só em entradas. Executando aqui, o sistema vai me trazer dados em tela do que está certo e está errado. Então, aqui eu tenho um valor de receita e com diferença do valor do produto, por exemplo. E eu tenho 2 produtos com NCM 0 informado. Então, o sistema já me demonstrou isso antes que eu carregue para o PVA para conseguir visualizar esse erro, né? Então, feito tudo isso, as configurações, então o próximo passo seria a apuração, né? Impostos federais, apuração dos impostos. Selecionando aqui a escrituração fiscal digital, né? Há uma dúvida, muitas vezes, sobre esse campo aqui, né? Há um tempo atrás, um bom tempo atrás, existia outra opção que não era essa aqui, impostos federais, FD contribuições, optante pela FD. Então, a opção era por lucro real ou lucro presumido. Aí a apuração seria por esses campos aqui. Mas, por essa opção atual, esse campo aqui, executa a apuração. Que no meu caso eu posso conferir, né, se ela ocorreu com sucesso ou apresentou algum erro. Após efetuada a apuração, eu posso fazer a conferência do meu demonstrativo. Que no meu caso eu não tenho filial, então filtrei apenas pela filial 1. Aqui ele vai me trazer detalhado entradas e saídas, de acordo com o CST. No meu caso, aqui eu tenho só a CST 50 e aqui eu tenho só a CST 01, né? Vai me trazer detalhado as naturezas que eu tenho no período e o tipo débito e o tipo crédito do período. Se eu possuo ajuste no período, que não é o meu caso, mas o sistema detalha aqui nessa tela, ajustes automáticos vão aparecer somente aqui, ajustes manuais aqui na rotina, impostos federais, FD contribuições, ajuste débito e crédito, também vão ser demonstrados nessa tela. A consolidação, né, que eu vou ter individual por produto, aqui vai ser um arredondamento, no caso, né, que vai ser a totalização consolidada de tudo que eu tenho. Aqui é a não cumulativa, o crédito que eu tive no período que me descontou e o meu valor final a pagar. Se eu tiver retido ou qualquer coisa nesse sentido, vai demonstrar tudo nessa tela também. Aqui é o meu crédito apurado no período, né? Ele vai trazer aqui o meu código, vai trazer a base, vai trazer a alíquota. Aqui eu tenho o detalhamento, né, dos créditos, bem certinho, crédito apurado, crédito descontado, crédito disponível. Aqui a minha proporção, os retidos na fonte no período, que não é o meu caso. Efetuando toda a conferência, então eu posso fazer a geração do meu arquivo em arquivos federais FD contribuições. Para a geração do arquivo é muito importante que todos os campos sejam verificados corretamente, porque qualquer parâmetro errado que eu execute aqui,
eu posso apresentar erros no validador, né. Então aqui no meu caso eu não tenho filial, então eu posso deixar a filial informada. Caso sejam várias filiais, eu vou apagar o meu parâmetro aqui. Aqui o período que eu desejo gerar, se ela é original ou retificadora. Selecionando retificadora aqui vai habilitar o campo do recibo, que precisa ser levado para o arquivo, né? Se existe alguma situação especial, como abertura, cisão, fusão, ou algo nesse sentido. Se é individualizado ou consolidado, no meu caso, por exemplo, é uma empresa do regime não cumulativo, então vou gerar de forma individualizada, que então vai fazer a geração mais detalhada. Desculpa, pessoal. A incidência tributária, né? Como eu mencionei, no meu caso, eu tributo exclusivamente no regime não cumulativo. Caso a empresa seja do regime cumulativo, é só alterar aqui. Alguns parâmetros e alguns campos alteram aqui também. Caso seja em ambos, é só selecionar aqui não cumulativo e cumulativo. Mas no caso da minha empresa, ela tributa exclusivamente no não cumulativo. Se eu tributo apenas exclusivamente a alíquota básica, ou se eu tenho alíquotas diferenciadas, então eu preciso especificar aqui. Mas no meu caso são somente alíquotas básicas, né? Não existem alíquotas específicas, que no caso não seriam as padrões, o 65, 7.6 ou 065 e 3, né? Indicador um método de apropriação dos créditos, né? Então aqui ó, é direta, não tem proporção. Aqui no meu caso, por se tratar de uma empresa não cumulativa, né? Então, vou ter as entradas, vou detalhar entradas. No meu caso, a empresa não tem CPRB, não tem filiais. Eu obtive receitas no período e eu realizei receitas e créditos no período. Então, precisam estar como sim. Caso seja sem movimento, né, estaria tudo como não aqui nos parâmetros. Mas no meu caso, eu obtive receitas, débitos e créditos no período, né? Então, eu posso dar um próximo aqui, definindo a pasta ali onde deseja gerar o arquivo, né? Aqui, caso ocorra qualquer erro, o sistema vai demonstrar. Perdão, pessoal. Então, ocorrendo qualquer erro aqui, ele vai ficar minimizado, mas eu posso maximizar aqui. O sistema vai me demonstrar qual é a inconsistência. Conforme a gente verificou lá na auditoria, eu possuo 2 produtos com NCM 0. Então, o sistema me informa aqui também, mas isso não é impeditivo para a geração do arquivo. Então, ele me dá o caminho onde o arquivo foi gerado. Então, vou vir aqui em copiar arquivo e vou abrir o arquivo gerado no meu PVA. No caso dessa minha empresa, eu trouxe um erro que ele é bem comum no suporte, eu acho que talvez seja o erro mais comum que a gente pegue, para a gente estar verificando juntos, porque ele pode ser várias situações, na verdade. Aqui é o erro da chave de acesso, porque não são notas verdadeiras, não são dados reais escriturados, mas aqui eu tenho os erros a demonstrar.
Então, o valor do campo deve ser igual ao somatório dos valores dos documentos e operações, caso o código da contribuição seja igual a 01, 51, 02 e assim por diante. E aqui também, se a natureza da pessoa jurídica for igual a 01, sociedade, nananana, ou seja, o erro do M210 do M610, né? Que no meu caso é não cumulativo. Então, aqui, esses erros podem ser várias coisas, na verdade. A primeira delas, que eu preciso avaliar, é se a minha receita está igual ao valor contábil ou ao valor do detalhamento dos produtos. Eu gerei aqui no sistema uma consulta, mas ali pela consulta do PIS e COFINS eu consigo estar visualizando isso também. Aqui no meu caso, do meu exemplo, eu posso visualizar minha receita, minha base de cálculo, meu valor contábil. Então, a primeira coisa que eu posso verificar aqui é que a minha receita é maior. O que ocorre? Quando a gente configura aqui em impostos federais, EFD contribuições, receita base de cálculo PIS e COFINS, uma coisa bem importante a se observar é que a receita ela nunca pode ter deduções. A receita vai ser sempre o valor total escriturado. Já a minha base de cálculo, sim, a legislação permite, por exemplo, descontar o ICMS da base de cálculo. Então, é importante verificar que a minha receita sempre precisa ser o valor total. No meu caso aqui, eu posso observar, por exemplo, que a minha receita é menor. Se eu vier aqui no PVA, eu vou ver que o valor que está me demonstrando aqui é justamente o valor da minha receita. Esse é um erro que a gente pega bem comumente, tá, pessoal? Então, esse é um campo que eu preciso observar, que no meu documento de número 1, eu tenho uma dedução da receita e o PVA não aceita porque a legislação não permite. Então, vamos limpar aqui meus impostos. Caso a tabela esteja configurada corretamente, o usuário pode só limpar e gerar o detalhamento de itens novamente. Caso precise alterar a tabela, tem dedução na receita aqui? O usuário precisa vir aqui e alterar, coloca valor produto. Não vai poder nunca ter dedução aqui na receita. Aqui no meu caso, meu documento de número 1 apenas, os demais estão certos e a minha tabela já estava correta. Aqui no meu caso, documento de número 1, né, que é o que apresentou na minha consulta, a minha base de cálculo é de 54.360, o meu valor contábil 54.360, apenas a minha receita está menor. Então, deixando aqui de valor igual, como a receita não altera o valor da tributação que altera a base de cálculo, aqui para baixo não precisa alterar mais nada. Vou salvar. Outro erro que eu trouxe aqui, que é bem comum, esse erro aqui talvez seja o mais comum no suporte, e ele pode ser bem abrangente, tá, pessoal? Eu vou até pegar minha calculadora aqui. A gente pode verificar que o valor que o sistema, que o PVA espera é esse, e o valor que está sendo levado no campo é esse. Então, nesse caso, eu tenho o valor esperado, 113.350. Não. Menos. Eu tenho uma diferença de 102 mil. Eu fiz essa consulta personalizada aqui. Caso alguém tenha dúvida, também pode abrir suporte, a gente ensina a fazer essa consulta personalizada. Porque esse erro ele pode ser várias coisas. Ele pode ser em caso de notas conjugadas, por exemplo. Nota conjugada, eu vou emitir uma nota modelo 55 com prestação de serviço, ou seja, mão de obra aplicada, e material aplicado na obra. Mas ocorre bastante casos em que
o usuário vai lá e emite a nota somente com prestação de serviço e modelo 55. Então, o PVA ele não vai aceitar, porque a nota de serviço não deve ser modelo 55, a não ser em caso de nota conjugada. Então, nesses casos, é uma verificação que se precisa fazer. Então, eu coloquei aqui, e eu sempre coloco, quando eu vou fazer essa conferência, o meu modelo do meu documento fiscal. Essa é uma conferência que eu faço. Eu posso verificar aqui que eu tenho o número do meu documento, né? Por exemplo, se aqui fosse o mesmo documento, o documento de número 3, eu tenho uma nota modelo 55, CFOP 502-5933, ok, não vai dar problema. Eu tenho uma venda na minha nota modelo 55. Mas a gente pode observar aqui que não é o caso. Eu tenho a nota de número 3 aqui, somente com CFOP de serviço. O PVA não vai aceitar, somente caso em que, de fato, possua a venda junto. Então, posso vir aqui nas minhas saídas. Meu documento de número 13, ele está aqui como modelo 55. Alterando para 99, já não ocorre mais o erro. Então, eu acho bem interessante essa consulta personalizada por conta do modelo do documento fiscal. Outra coisa que também ocasiona bastante esse erro é os casos em que a minha natureza, por exemplo, eu tenho aqui a natureza 5933001, ela está com o imposto ISS, certo? Mas muitas vezes ocorre que o usuário utiliza a natureza 5102, como sim, tanto para o ISS como para o ICMS. Então, esse também é um caso que ocasiona aquele mesmo erro no PVA. Eu trouxe esse aqui como exemplo apenas para a gente verificar e mencionar também essa outra situação, né? Então, já fiz as minhas correções, né? Vou apurar o meu imposto novamente. Vou gerar o meu arquivo novamente. Fiquei apenas com os erros de chave de acesso, os demais erros foram corrigidos. Então, esses erros são bem comuns, né? Que é deduzindo a base de cálculo, o valor da receita, perdão, e eu só posso deduzir na minha base de cálculo. Notas conjugadas onde não houve a venda, então houve a emissão somente no 5933 e o modelo do documento ficou 55, o PVA não vai aceitar, o precisa alterar para 99, que se refere a serviços, né? E também esse caso da natureza estar apurando dois impostos, tanto ICMS quanto ISS, também vai ocasionar aquele mesmo erro. Eu trouxe outra empresa aqui com outro exemplo de erro. Essa empresa é do regime cumulativo. Então, eu tenho aqui a minha empresa, ela é do regime cumulativo, diferente da outra que era não cumulativo, né? Então, ela tributa exclusivamente no regime cumulativo. Porém, no período do mês 5, eu efetuei a apuração dos impostos, mas eu não tive nenhum débito do meu imposto. Não tive movimentação no período. Então, não tive movimentação. Eu vou gerar o meu arquivo.
observando sempre os parâmetros, né? Então, se a minha empresa é cumulativa, eu preciso sempre verificar esses campos, esses parâmetros, que é minha empresa de número 9, meu período mês 5. O que ocorre? Apresentou um erro em tela, e esse erro é impeditivo, ou seja, não houve a geração do arquivo, ele foi gerado em branco, né? Erro ao processar o registro M300. Durante a apresentação, mencionei para vocês esse campo, aqui na minha opção do FD Contribuições, que utiliza controle de valores diferidos sim ou não. No meu caso, ela não tem valor diferido no período. Então, o que acontece? O parâmetro está como sim e ocasionou um erro. Então, se eu vim aqui limpar, opção do mês 1, não preciso limpar toda a apuração, né? Eu poderia ter só efetuado uma nova opção com o período que eu estava gerando o arquivo, que seria mês 5, que ia resolver da mesma forma, tá, pessoal? Mas no meu caso, como eu não tenho movimentação, eu efetuei limpeza, alterei o parâmetro para não, porque minha empresa não possui valores diferidos no período. Então, vou vir aqui e vou efetuar a apuração novamente. Gerar meu arquivo. Não apresenta mais o erro e meu arquivo foi gerado com sucesso com todos os registros, por mais que não tenha movimentação no período. Então, eu queria trazer para vocês esses erros que são bem comuns, né? Esse na opção dos valores diferidos. E os erros referente à receita e também esses campos do ICMS, ISS, notas conjugadas. Outros casos que pode ocasionar bastante erro é essa questão do individualizado, consolidado, se a empresa é cumulativo, não cumulativo, muitas vezes o usuário está gerando várias empresas e acaba não conferindo os parâmetros aqui na tela de geração, né? Ah, mas não gerou os meus débitos, mas teve débito no período? Você informou que possui débitos, que possui receitas e créditos no período? Informou que sim? Ou estava como não. Então, esses campos são bem importantes de observar. Ah, eu tenho contribuição previdenciária, não gerou no meu arquivo. O parâmetro estava como sim ou como não. Tem apuração no período? Então, esses são realmente os erros mais comuns que a gente costuma pegar aqui no suporte. A gente vai fazer uma pausa agora de 5 minutinhos, tá, pessoal? E aí, em sequência, a gente vai para as perguntas. Então, se quiserem já ir enviando as perguntas, daqui a alguns minutinhos a gente vai seguir respondendo.
Então, vamos responder as perguntas, pessoal. Tem aqui... Quando se trabalha com clientes estrangeiros, tem como fazer escrituração por dentro do gestor e importar corretamente para o sistema SPED? Tem como, sim. Pessoas do exterior, no caso. Enquanto isso, vamos para a próxima. A apuração de alíquotas diferenciadas já está funcionando? Sim, ela funciona. O que muda é o CST, o tipo débito, o tipo crédito, né? E as alíquotas ali no detalhamento. Indústria com alíquotas diferenciadas e básicas. Como gerar o arquivo FD uma vez que só se pode escolher exclusivamente alíquota diferenciada ou alíquota básica? A gente não tem opção para escolher exclusivamente alíquota diferenciada ou alíquota básica. O que nós temos aqui é, se eu uso só alíquotas específicas, alíquotas básicas, ou seja, que são 165 e 7,6, ou 0,65 e 13, eu vou colocar a alíquota básica. Essa é a alíquota básica prevista pela Receita. Se eu possuo a alíquota básica, a alíquota diferenciada, eu vou gerar dessa forma, a apuração da contribuição a alíquotas específicas, e o sistema vai gerar corretamente o arquivo. Ainda sobre a primeira pergunta. Se eu colocar a regra da receita somente o valor do produto, sem descontar descontos ou somar despesas acessórias, foge totalmente do conceito da receita, estaria errado. Bom, como a gente pode observar, no meu caso ali, o meu valor do produto era o mesmo valor da minha nota. Então, o que a Receita não aceita? Ela não aceita que eu desconte o desconto, por exemplo. Eu posso ir ali no sistema, alterar novamente, gerar o arquivo e a gente vai ver que o PVA não aceita. O que a gente pode descontar é sim o valor da minha base. O que eu preciso verificar? O meu detalhamento de itens está importando corretamente? Caso o meu detalhamento de itens esteja importando de forma errada, eu preciso verificar minha configuração da importação. Mas também outra coisa que eu posso demonstrar é que a gente tem várias regras aqui dentro da receita e base de cálculo, né? Eu posso selecionar a que eu bem entender, no caso, né? Aí vai de se a minha configuração está correta com o que a Receita espera de mim ou não. Eu posso colocar valor total. Ele vai pegar o valor total do produto. Eu posso adicionar. Mas eu tenho despesas. Eu posso vir aqui e adicionar o valor do frete, por exemplo. Mas eu quero diminuir da receita também o valor do ICMS. Eu posso vir aqui e incluir que eu quero que diminua o valor do ICMS do produto da minha regra. Agora, cabe verificar qual é o valor que você tem no teu detalhamento de itens e o que a Receita Federal aceita. A gente recomenda por padrão, deixa sempre o valor produto, que via de regra, o valor do produto vai ser o valor tributado. Aí aqui na base de cálculo, sim, aqui na base de cálculo, a legislação permite que a gente efetue alterações, mas não é questão de que o sistema não permite, o sistema permite você fazer da forma que você desejar. Pode colocar, pode somar, pode diminuir, pode colocar o valor que desejar. Porém, como a gente verificou no erro anterior, a Receita Federal não aceita, né? Então, eu preciso avaliar aqui... Opa! Deixa eu abrir minha outra empresa aqui. Vou só demonstrar novamente, perdão pessoal, não estava compartilhando a tela, né? Então aqui no caso das alíquotas específicas, conforme eu demonstrei aqui, então se eu tenho alíquotas diferenciadas, eu vou selecionar esse parâmetro aqui.
Por ação da contribuição, há alíquotas específicas. Ele vai atender tanto a alíquota básica como a alíquota diferenciada, caso eu possua ambas. Mas se eu tenho só alíquotas básicas, eu vou selecionar esse parâmetro aqui. E quanto ali à questão da receita, aqui em Impostos Federais, FD Contribuições, Receita Base de Cálculo, PIS e COFINS, eu posso selecionar o que eu bem entender. Eu posso colocar valor do produto e adicionar as receitas, por exemplo. Posso diminuir o meu desconto? Posso. Menos valor desconto. Posso somar a minha despesa, sei lá, frete? Posso somar. O que a gente precisa avaliar é o que a Receita Federal vai aceitar. No meu caso, a minha receita estava deduzindo um valor de ICMS da minha receita, e a Receita Federal não aceita, então por isso a minha regra, o correto seria valor produto. Se eu vim aqui em saída, PIS, COFINS, outros, eu vou verificar que a minha receita e minha base é a mesma, mas a minha base poderia sim ser reduzida, o que não pode é a receita, e minha receita é igual ao meu valor contábil. Eu não sei se mais alguém tem alguma dúvida, pessoal. Sobre a alíquota diferenciada, eu não sei se tu tem alguma dúvida, como que o que não está funcionando, aí teria que abrir suporte para a gente avaliar, mas até então não tínhamos alguma tarefa específica de que não estaria funcionando. Teria que avaliar talvez CST, tipo débito, tipo crédito, mas aí teria que ver no suporte, por aqui daí eu não vou conseguir te ajudar, é mais para dúvidas referente à configuração e preenchimento. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pessoal, podem ir mandando, tudo bem? Quando faço mais de uma alteração no detalhamento do PIS e COFINS, gero limpar somente uma alteração, qual comando uso? Aqui em utilitários, no caso, pode ser tanto para as saídas como para as entradas, né? PIS e COFINS. Limpar detalhamento de PIS, eu posso selecionar pelo produto, porém eu preciso avaliar que eu posso ter o mesmo produto em vários lançamentos, ou posso colocar pelo número do lançamento inicial e final. Por exemplo, eu tenho aqui na minha nota somente no detalhamento de número 1, uma alteração para fazer, ou do 1 ao 3, por exemplo. Aqui o meu número do lançamento do 1 ao 3, por exemplo. Vamos colocar do 26 ao 27. Posso colocar aqui o inicial 26
final 27. Só preciso limpar minha apuração aqui primeiro. Vinte e seis, 27. Ele vai me excluir somente os dois detalhamentos. Ah, mas caso eu alterei lá no cadastro do produto, eu posso vir aqui informar qual foi o produto que eu alterei. Por exemplo, eu alterei somente esse produto aqui, eu tenho vários lançamentos e eles ficaram incorretos. Posso vir aqui, informar o produto, eu posso informar mais de um também, por exemplo, com ponto e vírgula, né? E aí executar o comando, ele vai limpar somente para aquele. Ah, mas eu alterei por NCM, eu posso vir aqui e limpar todos daquela classificação. Ah, mas é todos da natureza 5102. Eu vou informar aqui que eu quero limpar somente a 5102. E assim por diante. Para gerar, vai ser a mesma coisa. Utilitários, saídas, PIS e COFINS, gerar detalhamento de PIS e COFINS. Eu não vou gerar todo o detalhamento novamente. Se eu limpei só para 2 lançamentos, então vou colocar aqui, eu limpei para o 26 até o 27. Então eu vou gerar novamente esses dois aqui. Ah, mas eu quero gerar novamente somente para o produto que eu alterei lá no meu cadastro de produto, que foi o de número 1. Então, eu vou selecionar o produto aqui e vou executar. Ah, mas eu quero somente para a natureza de 512001. Então, eu vou informar a minha natureza e o sistema vai detalhar novamente somente para essa natureza aqui, sem alterar as demais. Sobre o valor da receita, o que a gente precisa considerar nesse caso? Você precisa avaliar como que está o teu detalhamento de itens. Mas como eu mencionei, o sistema não está te privando de informar como deseja. Você pode informar como bem desejar. Se tu quer diminuir desconto, tudo bem. Vá lá e coloca na regra. A gente possui essa regra disponível no sistema. Cabe avaliar o que a Receita Federal vai ou não aceitar, caso apresente erro no teu PVA. Caso não apresente, tudo bem, está entregando corretamente, de acordo com o seu entendimento, e é o da Receita Federal e não tem problema nenhum, tá? Eu mencionei esse exemplo porque é um caso que acontece bastante, por exemplo, o pessoal confunde o fato de a Receita Federal permitir deduzir o ICMS da base de cálculo. E às vezes o usuário confunde que a Receita também pode ser deduzido o valor do ICMS. E a Receita Federal não permite. Então, por isso eu trouxe esse erro, porque sim, ele é um erro muito comum no suporte. E que eu não posso deduzir o meu ICMS da minha receita, caso contrário, a Receita Federal não vai aceitar. Mas caso o usuário ache, né, válido acrescentar uma despesa ou diminuir um desconto, tudo bem, é entendimento do usuário, e o sistema permite sim fazer isso, não está privado, tem as configurações necessárias para isso, vai do entendimento de cada um. Sim, do cliente estrangeiro ali, eu respondi que sim, tem como, eu só preciso entender melhor ali. O teu caso, o teu cliente é uma pessoa do exterior que está entregando FD contribuições, ou você vende ou compra de pessoas do exterior? O que alteraria que a gente tem um cadastro, né? Lá no gerenciador de empresas para pessoas do exterior, que a gente cadastra como exterior mesmo, mas é um parâmetro bem simples, não alteraria muita coisa.
Caso alguém tenha mais alguma dúvida ou queira que eu demonstre alguma coisa dentro do sistema novamente, podem estar nos enviando. Se puderem também responder nossa pesquisa de satisfação. Caso contrário, aí estaremos encerrando. Tivemos mais um questionamento aqui da Grazi. A possibilidade de incluir na manutenção do PIS e COFINS no Control-K NCM. Tu se refere ao detalhamento de PIS e COFINS ou no cadastro de produtos? Se eu não me engano, eu sei que no cadastro de produtos, para alterar via Ctrl+K, já tem para filtrar pelo NCM. No detalhamento de itens eu não me recordo, mas posso dar uma olhadinha aqui. Mas caso contrário, se não houver, a gente pode abrir tarefa e avaliar juntar produto, né? A possibilidade da inclusão do campo, sim ou não. Sobre os clientes estrangeiros aqui. Então, vou demonstrar aqui no sistema que a gente tem um parâmetro específico aqui, no cadastro de pessoas aqui, né, que é outros exterior. Aí teria que avaliar como é que está toda a tua configuração aqui, por que não estaria gerando. Se tu quiser, inclusive, já abrir um suporte para a gente dar uma olhadinha o que ocorre bem certinho, qual que é o erro. A gente pode estar validando junto. Também o estado aqui precisa estar como EX, tá? É mais regras, assim, bem simples aqui do cadastro, tá? Teve outro questionamento aqui sobre o Ctrl+K. Podemos também estar olhando aqui no detalhamento de PIS e COFINS. É porque nessa tela aqui não tem como incluir realmente, porque ele não me traz o NCM, né, em tela. É que a manutenção, ela sempre vai olhar para os dados que eu tenho em tela. Então, não é possível fazer manutenção de um dado que eu não tenho em tela. Se eu vim aqui no meu cadastro do produto, por exemplo, eu consigo, porque eu tenho o NCM aqui, eu tenho a minha classificação fiscal. Então, se eu verificar aqui,
Eu posso filtrar pela minha classificação fiscal aqui, por exemplo, porque eu tenho dado em tela. No caso do detalhamento, como eu não tenho dado em tela, o sistema não vai entender qual alterar, né? Ele não vai lá dentro do produto que você desejar filtrar e olhar para o NCM, ele vai olhar então para o produto, mas para o NCM não. Quanto aqui o relatório que eu utilizei. Se eu vim aqui em consulta, lançamentos de saída ou de entrada PIS e COFINS, o sistema ele também vai me dar as informações de base de cálculo, base do PIS, a base da COFINS, o valor contábil, e ele já totaliza automaticamente aqui embaixo. Por isso, se eu tenho dedução do ICMS da base de cálculo, por exemplo, o sistema vai me demonstrar e eu consigo conferir por aqui. Então, se for por essa informação aqui em consulta, lançamento de saída PIS e COFINS, já vai atender. O que eu fiz foi uma consulta personalizada, que ela pode ser gerada pelo usuário. Eu gosto de fazer essa consulta personalizada para trazer um modelo do documento, né? Porque ocorre bastante o caso de estar 55 no modelo do documento, para os casos em que o CFOP é 5933001 apenas. E aí ocorre o erro lá no PVA, né? Então, por isso, eu gosto de fazer essa consulta personalizada. Mas caso desejar e tiver alguma dúvida também, eu vou demonstrar aqui previamente, mas a gente pode lhe auxiliar. Aqui no caso eu já tenho pronto porque eu já gerei, mas eu posso vir aqui em gerador de consultas. Eu venho aqui em nova consulta e aqui eu vou ter vários parâmetros. Por exemplo, eu quero conferir algo que eu tenho nas minhas entradas, ou nas minhas entradas com detalhamento de naturezas, ou nas complementares, ou no DIFAL. Em qual tela eu quero conferir? No meu caso, eu peguei, por exemplo, nas saídas. Das saídas, eu vou selecionar aqui o que eu quero filtrar para o meu relatório e o que eu quero que o meu relatório apresente de dado em tela. Então, por exemplo, eu quero filtrar pela empresa e eu quero que ela apresente o número do lançamento para mim. Eu quero filtrar pela filial também e eu quero que ela me apresente o número do documento em tela. E a mesma coisa, assim, para todas as informações que eu tenho aqui. Eu posso selecionar o que eu quero filtrar. O que é filtrar? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu vim aqui é o meu filtro, ou seja, o meu parâmetro. Então, eu selecionei que eu quero filtrar pela empresa e pela filial. E aqui nos meus dados, na minha consulta, na minha execução, são os dados que eu informei que eu quero que apresente em tela, o número de lançamento e o número. Mas eu posso selecionar várias coisas, inclusive de telas diferentes. Por exemplo, selecionei da saída, eu quero isso. Mas agora eu quero do PIS e COFINS. Do PIS e COFINS, eu quero que ele me informe a receita. Eu não quero filtrar pela receita, mas eu quero que ele me apresente esse dado. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar que eu quero a receita. Eu quero também a base de cálculo. Eu quero a alíquota do PIS. Feito isso, o usuário pode salvar aqui. Aqui eu posso visualizar como que ficou a minha consulta, tá? E após salvar, ele vai apresentar naquela rotina que eu demonstrei para vocês. Aqui no caso, né, eu coloquei a minha receita, minha base de cálculo, o que eu for informando, selecionando aqui nos parâmetros, o sistema vai apresentar. Feito isso, salvando. Então, aqui em consulta, lançamentos personalizados, eu tenho a minha nova consulta que eu gerei com aqueles dados. Aqui eu não selecionei todos os parâmetros, por isso que deu erro. Mas é uma consulta bem simples, o usuário pode informar as informações que desejar, mas se for só para o caso das receitas, eu acredito que essa tela aqui já lhe atenda. Ele me mostra a receita e ele me mostra a base de cálculo também. O total da base de cálculo não está reduzindo o ICMS. Uma coisa que precisa ser observado é, o teu ICMS está em campo próprio?
porque eu testei, hoje inclusive e para mim funcionou. A gente precisa avaliar se tu tem ICMS destacado. Caso contrário, é possível fazer uma fórmula, como eu fiz, por exemplo, se meu ICMS seria o 17%, ou também a gente tem um parâmetro que é ICMS destacado, vou estar mostrando também, que é quando não tem o ICMS em campo próprio, né? Então, aqui em Impostos Federais, EFD Contribuições, Receita Base de Cálculo. Aqui eu posso colocar só o valor do ICMS, lembrando que esse ICMS aqui eu preciso que ele esteja destacado corretamente em campo próprio, ou nos casos do ICMS destacado, que é aquela questão do combustível, a gente tem um novo parâmetro, que é esse campo aqui, ICMS destacado, tudo bem? Ou outra possibilidade é aplicando uma fórmula, que é semelhante a uma fórmula de Excel. Por exemplo, eu tenho o meu valor do produto e eu quero deduzir o valor do produto vezes 0,17%, que ele vai me calcular como se fosse um ICMS a 17%, certo? Ele vai aplicar a regra e vai diminuir esse valor. A outra coisa que precisa observar de ele não estar deduzindo é no momento de gerar. Por exemplo, essa configuração eu tenho aqui na minha tabela de número 1, tabela padrão. Eu não possuo nenhuma outra tabela a mais. Então, no momento de gerar utilitários, saída, PIS e COFINS outros, gerar detalhamento de PIS, eu preciso informar a tabela 1. Outra coisa que ocorre é que às vezes o usuário tem várias tabelas configuradas, mas no momento de geração, ou o usuário não informou nenhuma, ou ele informou, por exemplo, a tabela de número 2 aqui, mas ele tem configurada para deduzir na tabela de número 1. Aí teria que avaliar qual que é o seu caso. No meu relatório não está deduzindo porque eu não gerei por utilitários mais a rotina, tá? Eu fiz manualmente, eram poucas notas, mas sim, ela está funcionando sim, tá? A rotina funciona aqui bem certinho. Na verdade, a minha natureza configurada ali era de serviço, né? Então também não faria muito sentido.
Então acho que é isso, né, pessoal? Podemos encerrar. Caso tenham mais alguma dúvida, também podem nos chamar no suporte. O vídeo vai ser disponibilizado depois de alguns dias na Universidade Questor, tudo bem? Agradeço a presença e a participação de todos. Uma ótima quinta-feira e até mais.